Vamos falar um pouquinho da questão do marco temporal, que é outra coisa que desperta muito fígado e pouca inteligência. Né? O que eu posso fazer? É assim. Né? E acreditem, eu falo isso inclusive em defesa da produção brasileira. Porque nos dias de hoje, se passa para o mundo a ideia de que populações indígenas estão sendo esbulhadas pelo agronegócio, quem vai pagar o pato é o agronegócio. É pouco inteligente, sobretudo. A quem é você que no máximo tem jabuticabeira, romã e laranjeira e limoeiro na sacada? Primeiro que já é bastante, né? É, Larissa. Né? E segundo, que isso não precisa ser proprietário ou não proprietário. Basta ter um entendimento de economia política daquilo que está sendo debatido e da natureza da Constituição. E não seria um dispositivo que já tem 35 anos a criar dificuldades. Para um agro, graças a Deus, e graças ao farto financiamento, muito virtuoso. Né? A gente não precisa dessa pecha. Mas o que é que tem aí? Vai lá. Ministro Edson Fachin, relator da ação que rejeitou o conceito do marco temporal como regra para a demarcação de terras indígenas, deve apresentar uma sugestão de tese na próxima sessão do STF. Ontem, como a gente disse, os ministros negaram por 9 votos a 2 essa tese defendida por ruralistas. Agora o debate é sobre como indenizar quem ocupou de boa fé as terras indígenas. Na avaliação de ministros, o voto do ministro Alexandre de Moraes é o melhor caminho. Para ele, os proprietários não podem ser prejudicados em casos de desapropriação. Segundo Moraes, a União deve ser responsabilizada, pagar indenização sobre o valor total dos imóveis e não apenas sobre as benfeitorias realizadas. No entanto, existem outras hipóteses defendidas pelos outros ministros, ou seja, agora a Corte terá de entrar em consenso sobre uma tese a ser aprovada. E a frente da Parlamentar da Agricultura dizendo que vai obstruir votação, como se o culpado fosse o governo. O governo manda no STF? A tese continua a ser essa? Vai, vamos lá. O coordenador da bancada ruralista no Congresso Nacional, o deputado federal Pedro Lupion, do PP do Paraná, disse ontem que o grupo irá agir para obstruir todas as votações da Câmara e do Senado enquanto o marco temporal das terras indígenas não for aprovado pelo Congresso. A declaração foi dada após o julgamento do assunto no STF. Atualmente existe um projeto de lei que regulamenta a tese do marco temporal tramitando no Congresso. O texto já foi aprovado pela Câmara e está sob análise da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, relator do texto, disse mesmo após o STF formar o entendimento que mantém o objetivo de aprovar a iniciativa. O coordenador da bancada ruralista também reclamou dos ministros do STF e, sem citar nomes, acusou alguns deles de votarem com o objetivo de se aproximar do governo do presidente Lula. Olha, é um absurdo isso. Né? Agora é outra coisa, mesmo que aprove o projeto, continua inconstitucional. O ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, se manifestou a respeito. Vamos lá. Que é produtor rural. Ele disse que o país precisa encontrar um meio termo no caso do marco temporal, declaração dada depois de participar de uma cerimônia para entrega de títulos de terra em Paranaíta, no Mato Grosso. Pelas redes sociais, ele publicou um vídeo. Vamos acompanhar. Eu entendo que é importante reconhecer o direito dos indígenas, mas não pode ser em detrimento dos produtores, aqueles que têm a sua propriedade, a sua escritura, os seus negócios firmados há tantos anos. Então, tem que ter um meio termo, com equilíbrio, para que não possa dar insegurança no campo. Pois é, mas e é isso. E a proposta do Alexandre de Moraes faz isso. Não é uma proposta que ignora a questão da propriedade, nem dos benefícios. Olha aqui, eu faço sempre a brincadeira que a ignorância deve ser doce, né? Ou não haveria tantos ignorantes. Né? Quando o Supremo diz que vai estabelecer uma tese, aí eu vi outro dia o sujeito estabelecendo tese, pensa que pode legislar. Não, a tese aí é porque vai ter que ser redigido um acórdão, Vólio Bene.
E se cada ministro vota de um jeito, e 9 deles disseram, não existe marco temporal. 9 deles disseram que está na Constituição, porque não existe. Tá? Só para deixar claro, não existe. Basta ler. Né? E não tem essa assim, mas eu entendo. Não, você não entende nada, não está lá. E o conjunto das leis indica que não. Dos artigos indica que não. E 2 disseram que sim. Não conseguiram explicar onde, mas ok. Né? Nunes Marques e André Mendonça. Dos 9 que disseram que não, cada um tem um entendimento. E aí é preciso chegar a um entendimento comum. E esse entendimento comum vai conciliar o direito indígena, mas em havendo a ocupação de boa-fé, que haja indenização. E olha, quer saber? Pode ficar muito caro. Pode ficar muito caro. Mas assim são as coisas e o país tem de enfrentar. Fazer o quê? Hã?